Olá, estamos no canal de Piracicaba, este é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debates. Eu sou Marcelo Sanches e hoje nós vamos entrevistar um piracicabano eleito pela segunda vez como deputado estadual, nascido em Piracicaba e criado em Ártemis. Criado em Ártemis, aqui pertinho, aqui na zona rural de Piracicaba. Nós estamos falando de Alex de Madureira, ele mesmo. E nós vamos ter a presença aqui também de Edilei Rodrigues, jornalista e radialista, e de Evaldo Vicente, também diretor da jornal A Tribuna Piracicabana. E muito prazer ter você aqui no nosso estúdio, Alex. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando de notícia boa. A PEC 04 2022. No qual a gente tem aí, foi aprovado essa semana, as emendas impositivas, né? Eu acho que isso, para quem é deputado e que tem essa liberdade a mais de poder destinar verba diretamente para as comunidades onde você mais representa, que seria a região de Piracicaba, metropolitana de Piracicaba, o que isso vai trazer de bom para a nossa região? O que você poderia nos dizer sobre isso? Bom, Marcelo, primeiro agradecer, né, a você, agradecer ao canal de Piracicaba, agradecer ao Edilei, o Evaldo, nosso amigo, agradecer a todo mundo que está assistindo aí essa entrevista, o programa Em Foco. Essa PEC foi muito importante para nós, ela já vinha sendo discutida já há alguns anos. Nós tínhamos uma outra PEC pautada na Assembleia, que a gente chamava de PEC do Caruso, que é o deputado Jorge Caruso, do MDB, que havia apresentado uma primeira propositura sobre esse assunto, aumentando o percentual da receita corrente líquida do Estado de São Paulo, onde os deputados têm a prerrogativa de fazer as indicações dos recursos para os municípios. Isso está na Constituição do Estado de São Paulo, está na Constituição Federal também. Nós temos um limite prudencial aí de até 1,2 da receita corrente líquida dos estados, que podem ser indicados como emenda parlamentar, e dos municípios também, ou seja, já tem cidades aqui no estado de São Paulo, e muitas delas que já aplicam a emenda impositiva como instrumento para os vereadores, por exemplo. Para nós, a PEC 04, ela nasceu de um acordo de reduzir um pouco o índice que nós tínhamos colocado através dessa PEC do Caruso, que a gente chama, carinhosamente, né? Porque nós tínhamos até o ano passado 0,3% da receita corrente líquida, é o que nós poderíamos indicar de recursos para os municípios. Isso dá algo em torno de 7 milhões de reais até esse ano, agora que passou 2022, né? Que é 2021, que nós indicamos o ano passado. Para esse ano, como as emendas são indicadas no orçamento do Estado, que nós devemos votar na semana que vem, nós tentamos aprovar essa PEC antes para podermos fazer as indicações de recursos já com esse novo percentual. E nós tínhamos na PEC do Caruso um percentual de 0,6%. Nós estaríamos dobrando a quantidade de recursos que nós poderíamos indicar para os municípios, ou seja, de 7 milhões por ano para 14 milhões de reais por ano. Mas nós não conseguimos um acordo entre as bancadas para que votássemos esse valor. Então nós sentamos à mesa com as lideranças e começamos a discutir um valor que fosse bom para todos, né? Que agradasse o governo do Estado, porque, claro, o recurso sai dos cofres do governo do Estado, do orçamento público do Estado. Não é um dinheiro que é nosso, é importante a gente dizer isso. É um recurso que é do governo do Estado, mas que a Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de fazer indicação para os municípios. Esse recurso não passa na mão de nenhum deputado, ele vai da Secretaria ou de Saúde, nos casos de saúde, ou de Desenvolvimento Regional, que eram destinados para as outras secretarias, ou para a Secretaria de Esportes, ou Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Educação, Polícia Militar, nós temos a prerrogativa também de poder indicar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, compra de viatura, compra de equipamento, compra de armamento. E nessa discussão que nós tivemos, nós chegamos num percentual de 0,45%. Então, as emendas que eram praticamente de 7 milhões de reais ao ano, elas vão subir para uns 10 a 11 milhões de reais, que nós vamos indicar agora no final do ano.
Maravilha. Então isso traz uma sensibilidade, acho que do legislativo, de poder deixar com que o deputado possa sentir a necessidade da sua comunidade e vocês puderem indicar realmente onde está necessitando. Eu acho que isso é fundamental, né? Fundamental. A emenda impositiva, ela nasceu em 2019, tá? Quando eu assumi o mandato, em 2018, no final do mandato dos deputados anteriores, da 18ª legislatura, nós estamos vivendo a 19ª, foi que criaram a emenda impositiva. Não existia emenda impositiva no estado de São Paulo. E aí os deputados reclamavam, Evaldo, que eles tinham um grande problema. Vou citar aqui um exemplo de Geraldo Alckmin, como ele lidava com isso, né? Então, um deputado fazia uma indicação, Dirley, para um município X, por exemplo, e quando chegava a lista para o governador Alckmin, ele olhava e ele ia liberando, ó, libera aqui, libera aqui, libera aqui. Contam essas histórias, né, que o Geraldo Alckmin passava a mão no telefone, ligava para o prefeito da cidade. Ligava, dizia assim, ó, Marcelo, estou enviando aí aquele recurso que você pediu, assim, 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 estou liberando hoje, tá bom? Tá bom, governador, obrigado. E aí, na sequência, o próprio governador ligava para o deputado que tinha feito aquela indicação. E dizia assim, estou liberando aquele recurso seu lá para a cidade do prefeito, lá do Marcelo. E aí, o deputado ligava correndo para o prefeito, para o Marcelo, para dar notícia. E aí o Marcelo dizia assim, mas eu acabei de receber a ligação do governador. Aí o recurso vem de quem? Veio pela indicação do deputado, veio pela indicação do governo. Então, era o jeito, né, dele fazer a liberação dos recursos, né? Já o Alckmin tinha um outro jeito de tratar os deputados, por exemplo, em inaugurações, em ações do governo do estado. Ele convidava os deputados para participar junto, né? O próprio Serra já tinha diferença. Na época do Serra, do Aloysio Nunes, eles liberavam recursos, sim, para os deputados, mas não tinham o instrumento da emenda impositiva, que ela é lei, ela está na Constituição do Estado e, obrigatoriamente, o Estado tem que pagar esse recurso para os municípios. Maravilha. Evaldo, passo a bola para você. Boa tarde. Mais uma vez, Edirley, Marcelo, deputado Alex, ficamos felizes com a sua presença aqui no canal de Piracicaba e essa entrevista depois será transcrita no jornal A Tribuna Piracicabana, talvez na virada do ano, como edição especial, ou no Natal. Estamos aí nos planejando, porque é uma alegria imensa saber que um jovem de Artemis, criado em Artemis, sendo um cristão professo e que teve uma primeira eleição nos meios evangélicos, especialmente na Assembleia de Deus, e depois fez a carreira solo. E é importante porque fez trabalho. Sim. E uma das emendas que o deputado Alex fez aqui para Piracicaba foi para o Projeto Crescer, que é da Associação Presbiteriana de Filantropia, que atende a crianças especiais, principalmente os acima de 30 anos, e que hoje tem uma sede num terreno lá perto do Detran, e por isso, deputado, a sua participação nessa entidade, da qual eu sou sócio, foi uma alegria imensa para todos, porque nós conseguimos terminar, a entidade conseguiu terminar a obra, a instalação, e aqui fica o convite de um amigo, de um irmão na fé, para que vá visitar a nossa entidade lá. O reverendo Sérgio Paulo, que é o presidente, vai ficar muito feliz. Obrigado, Evaldo. E também não posso deixar de ficar aqui. Esperamos outras emendas, né? Claro, dentro daquilo que é possível. Dizer, né, para você, eu fiquei muito feliz, né, primeiro de receber essa demanda. Eu lembro que o Evaldo que me apresentou, o reverendo Sérgio, e aí eu fui conhecer o tanto de trabalho que a entidade dele prestava para Piracicaba. Infelizmente, na mudança de gestão, a gente viu alguns serviços que a prefeitura fazia através de entidades filantrópicas de Piracicaba não foram continuados, né, na nova administração. É uma escolha da prefeitura, uma escolha do governo que assumiu. Mas, por outro lado, a gente olhando os projetos que se mantiveram, né,
Eu fico muito feliz de ter dado essa contribuição. Como eu disse, o recurso não é meu, né? A gente tem a possibilidade de indicá-lo. Então, eu poderia ter indicado para uma outra cidade ou para outro projeto, sim, mas tive a oportunidade de conhecer através do Evaldo. Sobra uma referência que é bem conhecida, a Orquestra Educacional. É formada por essa entidade. Olha que maravilha. E que recebe recursos através de convênio com a prefeitura. Isso é só para dar uma explicação daquilo que eu entendo que reside na sensibilidade de cada político em saber o que está fazendo. Exato. E aqui em Piracicaba nós temos muita participação dos parlamentares, seja os estaduais, os federais que também vêm para cá, que não têm domicílio aqui, dos vereadores. Isso é importante, para ir a verba no lugar certo. E Dirley, fala, Dirley. Bom, boa tarde aí, já cumprimentamos a todos. Deputado Alex, eu até sinto que, diante da importância da receita para o município, as emendas sejam até a menina dos olhos dos prefeitos, né? Eles querem, os prefeitos, lógico, é evidente, né? Receita, dinheiro para investimento no município. Hoje, o prefeito procura mais o deputado ou o deputado procura mais o prefeito? Olha, Dirley, gostei muito da sua pergunta, muito mesmo, porque é uma oportunidade de a gente explicar isso, né? De um modo geral, eu tenho contato com muitas prefeituras no estado de São Paulo. Hoje, não só as prefeituras, os governos estaduais, o próprio governo federal, tem muita dificuldade de investimento, de ter recurso disponível para investimento. A maioria do recurso que vem da arrecadação dos impostos, ela já fica comprometida com os gastos ordinários, né? Gasto ordinário, para quem está nos assistindo, é o gasto obrigatório que você tem todo mês, como nós temos na nossa casa. Você tem lá o aluguel, você tem a parcela do carro, você tem água, luz, telefone, condomínio, quem paga condomínio. Então, você tem a compra do mês que você tem que fazer, né? E os investimentos, o que são? É a roupa nova que você vai comprar, é o sapato novo, o tênis, é o sair no final de semana, levar a família numa pizzaria. Isso você pode contar como investimento, porque você faz com o recurso que sobra, né? Então as prefeituras têm tido muita dificuldade com isso, né? Os limites prudenciais também trazem uma certa responsabilidade fiscal para os municípios que eles têm que respeitar. Tem um gasto com a educação, tem um gasto com a saúde, não pode ultrapassar ou ficar muito aquém daqueles limites. Tem cidades que têm muito recurso arrecadado e aí não tem onde gastar, às vezes, na educação. Olha a que ponto chegamos, né? Por exemplo, uma cidade como Indaiatuba, como a cidade ali que tem a refinaria da Petrobras, Paulínia. Paulínia não tem muitas vezes onde gastar o recurso com a educação. Cubatão também. Porque você tem um limite, Cubatão também. Então, são cidades que arrecadam muito. No caso, vamos falar de Piracicaba, por exemplo, a gente sabe que não se tem muito recurso para investimento. Então, o recurso que o deputado traz, ele é um recurso que vem à parte, né? Como se fosse um recurso a mais que o município pode ter para fazer esses investimentos que são necessários. É reformar uma praça, é construir uma escola, é construir um posto de saúde, uma UBS, é comprar um veículo. Por exemplo, a gente conseguiu nesse mandato mandar 3 ambulâncias para Piracicaba. Eu não sabia, mas Piracicaba tinha 4 ambulâncias para a cidade inteira, da prefeitura. Então nós conseguimos trocar praticamente 100% quase das ambulâncias. Tem 3 ambulâncias novas que vieram. Então, tudo isso foi possível com as emendas parlamentares, né? E traz esse conforto. Agora, você me perguntou quem procura mais, se é o deputado que procura. Eu vou ser muito sincero com você. São mais os prefeitos que nos procuram, né? Porque a gente tem um recurso, né? Uma quantidade de recursos que é finito, né? Que é esse 0,45% agora da receita corrente líquida. Se eu for, em todos os municípios que eu tenho trabalho, que são mais de 80, se eu for dividir por igual esses 10 milhões, 11 milhões de reais, vai dar 110 mil reais, por exemplo, para cada município, né? Se você for ver numa cidade como Piracicaba, com 110 mil você não faz nada. Mas numa cidade como Buri, por exemplo, que nós falamos agora há pouco aqui, você faz muito, o deputado vai receber o título de cidadão buriense. Buriense.
que fica no sul do estado, lá na semana. região de Itapetininga. Então aproveitamos e dar os parabéns. Obrigado. Exatamente. E vou receber de Iracemápolis também. Olha lá, Iracemápolis também que tá. E é uma honra, viu? Eu falo que, né? eu falo que esses títulos, e eu sempre falo isso numa oportunidade quando a gente recebe lá no município, traz uma responsabilidade muito maior, porque eu sou nascido em Piracicaba, né? Eu sou piracicabano. Mas a partir do momento que você ganha um título de cidadão de outra cidade, você passa a ser cidadão daquela cidade também, né? Então, te traz uma responsabilidade maior, porque você é cidadão daquela cidade também. Então, aquela cidade é sua também, você faz parte dela, né? Então, traz uma responsabilidade maior também. Deputado, recentemente vocês, toda a bancada do PL se reuniu, né? Eu vi, acho que nas mídias sociais, e juntamente com o ex-ministro Kassab. Qual foi a principal pauta da reunião entre a maior bancada do PL, né, que é da Assembleia do PL? O PL elegeu 19 deputados, né, nessa eleição, foi a maior bancada. O PT elegeu 18, o PSDB com Cidadania elegeram 12 deputados, né, que eles estão juntos numa federação. União Brasil elegeu 8, perdeu um deputado ontem, por conta da recontagem dos votos. Tinha um deputado que não tinham sido contados os votos, que é o Dirceu Dalben, lá de Sumaré. Então ele ficou esperando, né, o julgamento do caso dele. Como foi positiva o julgamento dele, então se contou os votos, e nessa recontagem quem perdeu uma cadeira foi a União Brasil. Então a União Brasil, que tinha 8, acabou ficando com 7, e o PSDB e Cidadania acabou ganhando mais 1, né? E essa reunião, o Kassab será o secretário de governo, né, do ministro Tarcísio, do nosso governador. E o intuito dessa reunião foi aproximar a bancada do PL eleita do governo de São Paulo. Até alguns deputados, né, reclamaram um pouco de um distanciamento do governador, e o Kassab fez questão de tentar aproximar, pôr panos quentes, né, ali na hora, e ele é muito bom para isso. Ele tem uma visão política muito ampla, né? Então ele fez questão de muito rápido responder isso. Falou: olha, o Tarcísio chegou agora em São Paulo, né? Ele foi dormir lá em Brasília e acordou no Palácio dos Bandeirantes. Ele é um case, né? E realmente é verdade, né? O próprio Tarcísio fala isso, né? Que ele agradeceu muito os votos até que vieram da eleição presidencial, né? Do Bolsonaro, que vieram para ele em São Paulo. As votações foram muito parecidas, se você pegar o percentual que o Bolsonaro teve em São Paulo, o Tarcísio teve. Então ele fez questão de agradecer ao presidente. E essa reunião teve a reclamação de alguns deputados de dizer: ó, nós estamos distanciados do governador, o que está acontecendo? E o Kassab disse: olha, ele está montando um governo mais técnico e eu vou cuidar, o Kassab, da parte política, né? Então a gente entendeu que a Assembleia vai ter uma aproximação muito maior com o ministro Kassab do que com o governador Tarcísio, né? O governador Tarcísio vai ficar no macro, governando o Estado, que é muito grande, e a articulação política deve ficar a cargo do... Dali deve sair o novo presidente da Assembleia ou não? Com certeza. Nós estamos trabalhando para isso. André? Eu estou fazendo campanha. André? Né? Faço campanha para o André. O deputado André do Prado está indo para o 4º mandato, já foi prefeito na cidade de Guararema. É um cara novo, tem 52 anos, mas ele trabalha muito. Eu até brinco, Evaldo e Edirley, que se tem alguém que trabalhe igual ou mais do que eu, em quantidade de trabalho, é o André do Prado. Eu falo isso para ele. Falo: André, se tem alguém que trabalha mais do que eu aqui, é você. Então é uma referência para mim até como político lá. É uma pessoa que tem uma articulação muito boa com todos os parlamentares. Eu procuro seguir essa mesma linha, ponderado, conversar com todo mundo, não ter acepção de ninguém, entender as divergências de pensamento, de ideia, de ideologia, respeitá-las. Você pode não pensar como eu, mas eu tenho a obrigação de te respeitar. Exatamente. Então eu sigo muito essa linha. E isso tem feito com que a gente tenha feito boas amizades na Assembleia, independente de partido, independente de posição, independente de ideologia. Nesses 4 anos aí a gente fez muitos amigos lá.
E acho que essa reunião com o Kassab deu uma tranquilizada em todo mundo também, nos deputados, e acho que vai ser muito bom. Nós vamos ter um governo muito bom, com uma articulação boa com a Assembleia. Diante disso que você falou, Alex, você acredita que o Tarcísio vai ter uma base sólida? Olha, o Kassab falou exatamente sobre isso. Se nós formos olhar os partidos que o apoiaram no primeiro turno, nós contamos 33 deputados. Que aí você vai contar o PL, Republicano, PSD e PSC. Os 4 partidos que estiveram com o Tarcísio desde o primeiro turno. Se nós formos ampliar isso para os partidos que estão chegando e vindo numa composição política, aí você inclui PSDB, você inclui o próprio União Brasil, você inclui Podemos, você inclui alguns outros partidos que estavam com o Rodrigo Garcia, né, no primeiro turno e que vieram para a eleição do Tarcísio no segundo turno. Então nós estamos tentando construir uma base de uns 60 deputados que garanta a governabilidade, que garantam os votos necessários para a aprovação das matérias. Lá 48 resolve o problema, né? Porque metade mais um, né? Mas você tem 60 deputados folga ali, você tem uma folga para poder trabalhar. Não respira. Mas a gente sabe que não vamos ter vida fácil, porque difícil, né? O PT, no caso, elegeu 18 deputados, né? O PSOL elegeu mais 4, o PCdoB mais 1. Então, a gente sabe que eles fazem oposição e é um direito, né, de se fazer oposição. E eu acho que é até bom, é saudável que haja oposição mesmo, até para que a gente tenha essa visão de buscar sempre fazer o certo. Podemos sair de São Paulo e vir para Piracicaba? Opa. 2024, é ou não pré-candidato a prefeito? Olha, Valdo, eu passei por uma eleição agora, né? A gente acabou de sair no dia 2 de outubro, né? Reeleito deputado estadual. Eu passei por uma eleição que era um divisor de águas para mim, nessa mudança, como você explicou aqui, de um eleitorado, de um segmento evangélico para um eleitorado de um trabalho político, né? E isso me trouxe um desgaste muito grande de uma carga de trabalho, né? A gente trabalhou muito para poder conquistar essa eleição, foram 74.340 votos ali soados, né? Com muito trabalho mesmo. E o mais votado em Piracicaba. O mais votado em Piracicaba, com 26.667 votos. Que para mim foi uma surpresa, viu, Marcelo? Foi uma surpresa para mim, porque eu tinha um pensamento para Piracicaba, eu tinha um número na minha cabeça. Não só na minha cabeça, como na minha planilha. Eu trabalho muito com número, eu gosto de estatística, eu gosto de fazer conta, eu gosto de colocar no papel. Então eu tinha... Formado na Unimap em... Eu fiz análise de sistemas, né? Eu não me formei em análise de sistemas. Não, eu me formei depois em administração, mas estudei análise de sistemas. Então eu gosta do número mesmo? Gosto. E gosto de fazer planilha, gosto de número, eu gosto. E me apego à estatística, mas eu sei que a gente pode mudar a estatística também, né? Ou usá-la para mudar os números na frente, né? Então, para mim foi uma surpresa a votação em Piracicaba. A gente tinha outras cidades que a gente estava trabalhando. Algumas deram um resultado acima do que a gente esperava, e outras abaixo, aquém, né? Mas graças a Deus, na somatória de tudo, nos deu uma cadeira novamente na Assembleia. Então, eu quero agora começar um mandato novo, a gente começa em março, né? O partido, o PL, lançou até um documento, depois eu vou até mostrar para o Evaldo, que eu achei legal, um documento do partido, né? Uma notificação que a gente recebeu, que os municípios com mais de 200 mil eleitores teriam que ter candidatura própria, né? Então, o PL provavelmente tenha candidato em Piracicaba, né? Isso já é uma determinação do partido. Nós temos mais de 300 mil eleitores, né, em Piracicaba. No último número foi 307 mil eleitores. Então, Piracicaba está no radar do PL para ter candidatura. Se tiver candidato, nós vamos trabalhar para fazer o candidato do Partido Liberal aqui em Piracicaba, tenho a certeza disso. O Alex, você é deputado estadual.
Vamos admitir que você tem a chance de... Admitir, né? Você tem a chance de se candidatar daqui a 2 anos para a Prefeitura de Piracicaba. Você acha normal, natural, você quebrar o mandato de que o povo lhe conferiu, confiou no Alex para representar Piracicaba, a região, na Assembleia Legislativa? Aí você acha natural, normal, faz parte do jogo, não constrange? Qual a sua opinião? Olha, Ederlei, outra vez você fez uma pergunta muito boa, né? E eu não me esquivo de nenhuma pergunta, nem, né, se for fácil de responder ou se for difícil de responder. Eu entendo que muita gente já prometeu que não interromperia um mandato. Teve gente até que assinou papel e registrou em cartório, né? E não cumpriu, foi candidato. Foi o caso do governador João Dória, não foi? E foi o caso do Serra também, né? Do o Serra era prefeito também. de São Paulo. Os dois no mesmo caso. E quando foi eleito, fez o documento, registrou em cartório, dizendo, olha, eu vou terminar o mandato. Chegou a eleição de governador, ele foi candidato e ganhou, né, o governo de São Paulo. Então, eu não acho bom que fosse assim, né? Eu acho que deveríamos, tanto é que eu defendo que nós tivéssemos eleições gerais, né? Nas eleições gerais, todos seriam eleitos na mesma época, no mesmo ano, né? Então, você não interromperia mandato nenhum de nenhum cargo, né? Terminaria o mandato e você escolheria, eu quero ser candidato a prefeito, não, eu quero ser candidato a deputado, o outro, não, eu quero ser candidato a governador, não, eu quero ser candidato a senador. E aí é uma escolha de cada um, né? Essa questão de termos eleições a cada 2 anos, eu acho que deveria mudar, né? E outras coisas também que a gente entende que poderiam mudar no sistema eleitoral, mas é muito complexo, né? Nós tivemos mudanças agora para a eleição de 2022, o número de candidatos por partido diminuiu. Para a eleição de 2024, nós vamos ter outra mudança, que são as fusões dos partidos. Nós estamos diminuindo o número de partidos. No futuro, no Brasil, vocês podem escrever o que eu estou falando, né? Nós vamos ter menos de 10 partidos no Brasil para o futuro. É uma tendência isso do que está acontecendo. Os partidos estão se fundindo, estão se unindo para ficarem maiores e para ultrapassarem essas barreiras que a própria legislação criou, né? As cláusulas de barreira que a própria legislação criou. E a legislação criou a cláusula de barreira, mas criou um mecanismo de que os partidos que não atingirem têm a opção de se fundirem, né, com outros partidos para poder atingir esse número e continuarem vivos, né? Continuar recebendo fundo partidário, continuar tendo tempo de televisão. Mas eu entendo que, de um modo geral, eu penso que não seria bom se interromper o mandato. Mas eu também não assinaria nenhum papel, né? Acho que seria pior você assinar alguma coisa e dizer assim, não sou candidato, e depois sair candidato. Eu acho que o feio está nisso, em você dizer que não é e depois mudar de ideia no meio do caminho. O futuro a Deus pertence. Sempre. E eu acho que uma candidatura majoritária, ela é diferente de uma candidatura ao legislativo, uma candidatura proporcional, que a gente chama, né? Eu vejo que o prefeito, o governador ou mesmo o presidente da República é uma candidatura que nasce da construção não só dele, mas de outras forças políticas que acabam se unindo, e o que a gente chama na política de grupo, né? O grupo, e muitas vezes o candidato é aclamado, as pessoas procuram, né? Eu não vou dizer para vocês que eu não ouvi isso. Hoje mesmo eu recebi mensagem, assim, você vai ser candidato em 2024, você poderia ser nosso prefeito. Eu acho bonito isso das pessoas, né? Mas eu tenho tido uma resposta padrão para todo mundo. Eu tenho dito, olha, eu quero fazer um mandato, né? Eu tenho mais 4 anos pela frente, quero trabalhar muito por Piracicaba, vou mudar um pouco meu foco. Meu foco foi para algumas cidades distantes de Piracicaba. Eu fui para Tupã, por exemplo, eu tive mais de 1.000 votos em Tupã. Fui para Bastos, eu tive mais de 1.000 votos em Bastos. Fiz trabalho no litoral, tive mais de 5.000 votos no litoral sul de São Paulo. Só que são distâncias, né, que você não consegue estar presente sempre, você não consegue dar a atenção que o município precisa.
que espera do deputado. Então eu vou ficar mais aqui na região metropolitana, nas 24 cidades. Eu somo a essas cidades, eu somo aqui Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, que são cidades que eu já tenho um trabalho político nelas e que não elegeram deputado estadual. A Americana perdeu o deputado federal, Vanderlei Macris, perdeu o Cauê Macris, que era deputado estadual. Santa Bárbara não elegeu, tinha candidatos próprios, não elegeu. Nova Odessa não elegeu. Se nós pegarmos cidades grandes aí, Limeira não elegeu deputado estadual, perdeu o Murilo Félix, que era deputado estadual, mas manteve o Miguel Lombardi. Então, são regiões que ficaram órfãos. Rio Claro não reelegeu o Aldo Demarque. Vai depender do apoio de quem está mais perto. Então eu quero fazer essa ponte e também atender esses municípios aqui mais perto. Rio Claro, por exemplo, eu tive mais de 2.000 votos lá. Né? Então é uma cidade que eu tenho um compromisso com a cidade, eu tenho que devolver isso para eles, né? Que esse voto de confiança que depositaram na gente, a gente tem que devolver agora com trabalho. Né? Então eu vou ficar mesmo, vou tentar, né, ficar mais na nossa região metropolitana aqui. Piracicaba é a cidade do nosso coração, é a cidade onde eu vivo, onde eu moro, né? É a cidade que eu amo. Deputado, recentemente a gente tem visto, infelizmente, muitos casos de violência em Piracicaba, com feminicídios. Uma coisa meio crescente. Eu, particularmente, estou bem preocupado com relação a isso, o crescimento da violência em Piracicaba. Piracicaba tem um plano de segurança, tem um conselho de segurança entre as forças policiais. De que forma o deputado pode ajudar isso com relação à questão de emendas, ou que possa ajudar a melhorar a segurança na cidade ou na região metropolitana, que é a região que você mais vai atuar? Olha, Marcelo, isso é uma coisa que preocupa muito mesmo. Esse aumento, né, de casos como esse que você citou traz uma preocupação muito maior, porque são casos que estão nascendo não na rua, estão nascendo dentro de casa. Exato. Né? São casos de marido e mulher, né, ou ex-marido. Então são coisas que são de pessoas tidas como esclarecidas, né, estudadas. Não é uma violência que está vindo da rua. Né? E isso que preocupa muito mais a gente, porque vira um problema quase que cultural, né, ou de humanidade, ou da falta de humanidade. Né? Um problema mais da cabeça do que das ações. Né? E a polícia até tem tido dificuldade com isso, porque é um problema que não é visível e que você não tem como combatê-lo ou como você minimizar o problema antes dele nascer. Né? Ele está dentro de casa, ele está dentro das pessoas. De dentro, né? para fora, né? Não é de então, fora para dentro. É uma preocupação muito grande. Por outro lado, nós temos o policiamento, né, ostensivo, nós temos policiamento na rua. Todas as polícias reclamam um pouco de falta de efetivo. É uma realidade no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo cresceu muito. A Polícia Militar, por exemplo, são mais de 90 mil homens. Mas que se você for perguntar para o pessoal da Polícia Militar se é suficiente, eles vão dizer que não. Que precisa de mais gente, que precisa de mais veículo, que precisa de mais equipamento. Né? E tem que ser uma constante isso, porque a população está crescendo, a sensação de segurança está diminuindo cada vez mais. Eu me lembro, Evaldo, que quando eu mudei para Artemis, em 1978, eu tinha 2 anos de idade, então eu não lembro de quando eu mudei, eu lembro de um pouco depois. Rua de terra, né? Eu lembro que tinha calçada de casa com aquelas pedras portuguesas. As portas ficavam abertas? E o portão de casa era baixinho, era da altura dessa mesa. 70 centímetros no máximo. Era o portãozinho da frente, tinha um gramadinho, a porta da sala de vidro. Porta de vidro. Vitrô de vidro. Janela de madeira. Quintal do lado sem portão. Você entrava, você ia parar na porta da cozinha, né? No fundo de casa. As casas eram abertas, né? Hoje, se você for na mesma casa do meu pai mora na mesma casa desde 1978, tem serpentina no muro do fundo, tem uma cerca elétrica lá que não funciona, está lá só para inglês ver,
que ninguém fale isso aí, esteja assistindo. E na frente tudo fechado, balaústre embaixo, com grade em cima, portão do lado, portão no corredor, né? Trocaram a porta, uma porta de madeira pesada, com 2 trancas, janela com grade. Então, quer dizer, eles tiveram que se fechar dentro de casa. Por quê? Por conta da sensação de insegurança, né? Meu pai sofreu um dia bateram na porta, né, em casa, só tinha o balaústre, não tinha ainda a grade, e meu pai foi abrir a porta, né? Achou até estranho, porque tem um portão fechado, o balaústre ali da altura de 1,50 m, 1,60 m, a pessoa pulou lá dentro, bateu na porta. Meu pai abriu a porta e um cara encapuzado na área de casa. E ele, num movimento rápido, ele conseguiu fechar a porta, trancou, correu na porta da cozinha para trancar também e foi ligar para a polícia. Nisso o cara sumiu, foi embora. Mas isso em Artemis, isso há 10 anos atrás, né? Então ele teve que colocar grade e se fechar dentro de casa. Então, eu acho que a segurança pública ela tem um trabalho constante, né? O que me preocupa nesses casos específicos que você falou é que eles estão nascendo de dentro para fora. Realmente é bastante preocupante. Vai, Dirley, outra pergunta. Bom, vamos um pouco nessa linha então da segurança. Nem vou te perguntar, porque é exageradamente polêmico, a questão do armamento, né? Ter ou não ter arma em casa. Mas vou perguntar outra coisa que não é tão polêmico. Você é a favor ou porque vai capaz de aparecer lá na sua mesa? Você é a favor ou contra o policial usar a câmera? Olha, eu sou a favor se for usada a câmera para defender o policial, né? Vou te explicar por quê. Tem policiais que estão usando a câmera hoje, o cara não pode conversar com a esposa dele no telefone, né? Porque a câmera fica ligada 24 horas por dia. Então ele entra dentro da viatura, ele está ligando para a esposa, ele não sabe se tá sendo gravado ou não. Então acaba ultrapassando até um limite da própria liberdade do ser humano que está ali, né? E na ideia eu começo a olhar para outros países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm... As polícias lá são diferentes em cada cidade. Você não tem uma polícia, você tem uma polícia estadual, você tem uma polícia federal, mas o policiamento das cidades é feito pelo município, né? Então, os policiais, como se fosse a polícia militar aqui em São Paulo, a polícia lá é municipal. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, da cidade de Boston, que é uma cidade tida como uma cidade violenta, né? Lá foi implantada a câmera, né, para os policiais. Começaram a ter muitos problemas, porque o intuito da câmera no início era proteger o policial, porque eles eram muito hostilizados na rua, né? E depois começaram a ter problema, porque eles, quando devolviam algum tipo de violência que eles sofriam sanção pela prefeitura. E lá você não tem a estabilidade do emprego. Você não fez um concurso público para ultrapassar, você é contratado. Você é contratado e dispensado. Lá o policial não andou na linha, eles mandam embora. Simplesmente você chega para trabalhar no outro dia, tem uma cartinha lá dizendo, você está dispensado das suas funções. Obrigado pelo que você fez aí pelo município, tchau. Né? É um sistema trabalhista diferente do nosso, né? Aqui você presta concurso, você tem uma certa estabilidade, você tem a forma de você se defender, de ficar no cargo ainda mesmo seja em outra função, né? Mas eu acredito que a utilização da câmera ela deveria ser um pouco mais discutida, ouvir um pouco mais os policiais, ouvir um pouco mais os comandantes, o que eles esperam da utilização da câmera. Eu acho que ela foi colocada de uma forma muito rápida e deveria ter uma discussão um pouquinho maior. O governador Tarcísio já deu uma declaração lá atrás, né, falando que ele seria favorável a retirar as câmeras. Mas ele começou a campanha, ele iniciou a campanha certo de tirar. Isso. Durante a campanha, ele foi convencido a manter a câmera. Hoje que ele decidiu, eu vou pensar. Eu acho que ele vai chegar a esse ponto que você agora mencionou. Eu acho que ele vai conversar com deputados, com a própria sociedade,
né, com o comando da polícia para Porque tem uma opção da câmera que quando o policial vai entrar numa ocorrência, ele aciona. Né? Então, a partir daquele momento que ele acionou a câmera, está sendo gravado tudo. Né? Mas aí vão dizer, né, Alex, que ele só vai acionar... Liga a hora que... liga só a hora que ele for favorecer. Por isso que eu acho que nós temos que conversar um pouco mais, ver outros exemplos, né, em outras cidades, em outros estados, ou em outros países, como foi, e trazer experiência para nós também. Eu acho que vai chegar, o debate vai chegar na Assembleia. Com certeza. Uma pergunta que ia passar batido, mas como a tribuna gosta de falar em política, deputado, por que não ter saído candidato a deputado federal e não a estadual, sendo que Piracicaba quase que clamava, entre aspas, um representante aqui da nossa região, que eu julgo sempre importante dizer que é do Estado e não da cidade, para a Câmara Federal? Seria possível pensar isso daí para um próximo mandato? E agora vem o intrometimento político de quem faz a tribuna. E esquecer de candidatura a prefeito? Olha, Evaldo, eu não digo esquecer ou não esquecer, porque é uma coisa que eu acho que não assinar no vai ser uma coisa natural ou não. Né? Mas essa questão do deputado federal, eu vejo com bons olhos, até porque você não garantir só o trabalho em Piracicaba, mas na região metropolitana, pode nos ajudar a chegar num ponto como esse. Eu não seria reeleito com a votação só de Piracicaba. Eu fiz 26, quase 27 mil votos aqui. Isso não me daria uma cadeira na Assembleia. Então, a votação que eu tive nos outros municípios, somados à votação de Piracicaba, nos deu a condição de se reeleger. Para deputado federal, eu sei que a conta é um pouquinho maior, né? Se bem que tiveram partidos que, em alguns partidos, acho que em uns 5, 6 partidos, eu estaria eleito deputado federal com a votação que eu tive. Então, teria que melhorar um pouco a votação, mas é uma opção que eu estudo sim. Eu acho que, e não pensando em mim, se você perguntar para mim, Marcelo, se eu prefiro morar em São Paulo ou ter que ir para Brasília 3, 4 vezes por semana, ou morar em Brasília, né, representando São Paulo, ou representando Piracicaba, eu não gostaria. Mas, vendo por esse lado que o Evaldo está falando, pela falta de um representante federal que nós temos em Piracicaba, eu iria nessa condição. Né? Pensando na cidade, pensando na região. A região metropolitana nossa corresponde a quase 1.600.000 habitantes. Uma região muito forte. Preocupante não ter um deputado. E nós não temos representantes. Né? Se você for olhar Sorocaba elegeu 3 deputados federais, né, que são da cidade. Elegeu 3 deputados estaduais. 3. Né? Então, lógico que Sorocaba é um pouco maior que Piracicaba. Aliás, um pouco maior não, cresceu muito mais que Piracicaba. Mas o que dá para analisar, sim, deputado Marcelo e Dirley, é que Piracicaba teve muitos candidatos, tanto a estaduais como a federal. Mas isso vai diminuir, né, Valdo? Vai diminuir. Vai diminuir por conta dos partidos. Os partidos estão se fundindo, né, por conta da legislação eleitoral, vai reduzir o número de partidos. E eu acredito que... E também essa falta, né, eu mesmo estou visualizando isso. Já nessa eleição, a gente tinha esperança de que alguém se elegesse, mas o número de candidatos elevado dividiu muito o voto. Né? Então, nós tivemos boas votações em Piracicaba, mas dividiu muito o voto. Né? E ainda tivemos voto para candidatos de fora. Né? Diminuiu muito, mas ainda tivemos muitos votos para candidatos de fora, que não vivem o dia a dia da nossa cidade. Né? Então, tem candidato aí que teve 5, 6, 7, 3, 4 mil votos, mas não são daqui, são de outra cidade. Quando chega esse momento da discussão do número, né, enorme, grande, excesso de candidatos, no caso do deputado federal, se ouve várias versões. Então, se ouve dizer que a pessoa... Porque tem aquele Evaldo, Marcelo, o deputado, que é visível, é certeza que não tem chance.
Mas aí fala-se que ele quer marcar terreno para a prefeitura, aí dizem que ele está interessado no fundo eleitoral. Então tem várias versões. Eu não sei se isso é consequência. Ou sair para vereador na próxima. Eu não sei se é sempre consequência. Com alguma outra. Eu não sei se é uma outra. Não sei se é uma outra cultura. Aí a gente pode começar a falar de voto distrital e o papo vai, né, se expande. Mas eu digo o seguinte: o conceito hoje de partido, né? Antigamente o partido era uma coisa diferente, era uma outra concepção, o cara era janista, o cara era demarista, e o cara defendia o partido dele como ele defende o time de futebol dele. Hoje não é assim. Não. Então o que é importante, o que o senhor julga importante é escolher o partido pela ideologia ou pela chance que esse ou aquele partido lhe dá para assumir o poder? É o que o senhor acabou de dizer há tempos atrás agora. Para um outro partido, né, eu não precisaria de tantos votos para chegar a deputado federal. E pelo esse partido eu teria dificuldade. Quer dizer, hoje tem várias maneiras da pessoa chegar ao poder, né? Vamos assim dizer. Edirley, eu faço uma análise assim. Eu acho que nós estamos voltando um pouco na questão do partido por ideologia. Nós vamos voltar. Por quê? Essa nova formato de eleição está fazendo com que os partidos diminuam o número de partidos. Então, eles vão ficar com mais representantes, mas com um número menor de siglas partidárias. Isso vai fazer com que a escolha ela seja mais por ideologia do que por pensamento de eleição, porque esse pensamento de quantidade de votos, isso acabou. Isso já acabou. Cada partido, para eleger um deputado na chamada sobra, hoje ele tem que fazer 80% do coeficiente eleitoral, o partido. E o candidato tem que fazer 20% no mínimo do coeficiente eleitoral. Então, vamos falar 8 mil votos para eleger uma cadeira. Então, o candidato que fizer menos de 1.600 votos, ele já está fora. Ele não vai alcançar os 20%. Isso eu estou falando nos partidos menores, que elegiam com voto de sobra. Tá? Não estou falando nos maiores, que se fizer número de cadeira, vamos dizer que tem um vereador lá que fez 20 mil votos para vereador. Ele vai fazer a cadeira dele com 8 e vai fazer mais duas. Mais uma e vai deixar uma sobra muito boa. Ele está puxando o outro candidato com ele, pelo número de votos que o partido fez. Porque o que conta para as cadeiras é o número de votos que o partido faz. Né? Outra coisa que vai acontecer na próxima eleição aqui, para vereador, por exemplo. O número de candidatos na eleição passada, acho que eram 32. 35 candidatos, cada partido tinha que ter. Agora não, é 23 mais um. 24 candidatos cada partido vai ter que ter, ou seja, vai diminuir o número de candidatos. Nós tivemos mais de 600 candidatos na outra eleição. Na próxima, você pode ter certeza que nós não vamos passar de 300. Porque os partidos estão diminuindo, o número de siglas, a quantidade de candidatos por partido diminuiu e essa regra da sobra, se não mudar, ela vai filtrar bem para que nós não tenhamos mais os partidos tidos como menores, que fizeram o voto de sobra, não vão fazer mais. Não tem como você eleger. Você vai ter que passar de 1.600 votos, por exemplo. Né? Então, eu acho que com isso faz com que a escolha partidária ela comece a voltar para esse tempo que você falou. Né? Um tempo de você pensar, eu combino mais com a ideologia de que partido? O que me atrai? Qual o líder partidário que me atrai? Né? É a esquerda? É a direita? A esquerda, né? Já indicou para mim. É porque você está no meu lado esquerdo. É porque hoje você está do meu lado esquerdo. O Rafael Santana, que é o nosso diretor aqui, não faz pergunta alguma, então ele indicou lá que era para citar aqui pela esquerda, tá vendo? Porque hoje praticamente não cita-se partido, é esquerda e direita. E nós tivemos um problema grande, né? Não só nessa eleição, como na eleição passada também. Uma polarização muito grande. Quando você saía fora dessa questão de direita e esquerda, quando alguém falava que era de centro,
já perdia, porque quem está na esquerda não respeita, quem está no centro, quem está na direita também não respeita. Eu também acho que isso vai mudar um pouco. Essa eleição demonstrou isso, né? Eu acho que o Bolsonaro acabou escolhendo falar muito mais com os correligionários dele, né, e não conversar com quem estava no centro, tentando atrair para o seu lado. Da mesma forma a esquerda fez, né? Ela se fechou muito na oposição ao governo atual e conseguiu construir pessoas que estavam insatisfeitas, né? Acabaram indo para esse lado para não ficar do lado do governo atual. Isso é muito ruim, porque nós ficamos só com duas posições diferentes. Quem não pensa como um ou como o outro, onde ficou aonde? Ficou sem parâmetro, ficou sem escolha de candidato, né? Eu falo que eleição de 2 turnos, ela funciona para mim de 2 formas, Evaldo. O primeiro turno é a escolha do seu coração, né? É a escolha daquele candidato que mais se assemelha a você, ou que as ideias dele... Afinidade. É o candidato do coração. Segundo turno já é diferente. Aí já é o candidato da razão. Exato. Né? Porque você tem que pensar, agora eu só tenho 2 opções. Quem que eu vou escolher? Né? Vou escolher A, vou escolher B. Nós tivemos muitos, né? Até exagero de votos brancos e nulos, talvez, ou até com certeza, por falta de opção. Ele tinha direita e esquerda e não queria nenhum dos dois. Ele queria uma terceira opção. Outra coisa que me assustou muito nessa eleição... Não lhe deram essa chance. Foi uma... E isso é um trabalho nosso, viu, Evaldo? De vocês que são comunicadores, meu como agente político hoje, é um trabalho que nós temos que fazer. Conscientizar as pessoas da importância do legislativo. Eu me lembro que 2 semanas antes da eleição, né, do primeiro turno, saiu uma matéria dizendo que 68% das pessoas não sabiam quem votar para deputado estadual e federal. 68%. As pessoas tinham decidido já o candidato a presidente da República, tinham decidido já o governador, mas não tinham decidido, não sabiam em quem votar. Eu encontrei muita gente no dia da eleição perguntando. Olha, e eu vi mais uma vez, isso entristece muito a gente, pessoas pegando papel do chão, né? Isso preocupa. Será que aquele candidato que você pegou no chão vai te representar? Você conhece ele? Né? Você vai vê-lo de novo? Você vai lembrar, Alex, quem é? Daqui 1 ano, se você perguntar Não sabe. Ele não sabe quem ele votou. Exato. Pior ainda, né? Não tem, a memória é curtíssima. Mais alguma pergunta? Não, eu não tenho pergunta no momento, só desejo aqui pelo avançado do tempo um bom mandato ao deputado Alex, que já fez um bom mandato também, na experiência, e que agora Piracicaba, com os 3 deputados, ele mais a professora Bebel e mais o ex-prefeito Elinho lá de São Pedro, eu acredito que nós temos uma senhora bancada em favor da nossa região e do estado de São Paulo. Isso eu digo porque eu os conheço e sei do trabalho de cada um deles de uma forma bem ativa. Então eu desejo, deputado Alex, que seja feliz nas suas ideias e que as emendas parlamentares tenham essa sensibilidade a que nós nos referimos no começo dessa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a presença do deputado, dos nossos colegas aqui, do Edirlei, do Evaldo. Fique à vontade. Deputado, faça as suas considerações finais. A Câmara está à sua disposição para 2000. Espero que realmente 2023 seja muito bom para o deputado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edirlei. Obrigado, Evaldo. Agradecer aqui ao Rafael também. Agradecer ao canal de Piracicaba. Agradecer toda a equipe aqui de trabalho, nosso venezuelano aí que está aí com a gente. Agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui. Desejar, né? Eu não sei se esse programa vai ao ar antes do Natal, do Ano Novo, né? Com certeza. Desejar a todos um bom Natal, um Ano Novo de bênção, de paz e muito trabalho, né? Eu acho que nós vamos ter um ano de 2023 muito bom em São Paulo, né? Espero que no governo federal também nós tenhamos um ano bom. Eu sei que vai ser um governo de mudança, tanto no governo federal como no governo estadual, mas eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito
para que Piracicaba, para que a nossa região, a região metropolitana, tenham muitos benefícios, tem muita notícia boa, muito desenvolvimento, muito trabalho, né? Sei que as pessoas buscam isso, ninguém quer assistencialismo, as pessoas querem trabalhar, querem receber o sustento do seu suor, e é isso que nós vamos trabalhar para fazer, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Canal de Piracicaba, informação você encontra aqui.